Mateus 25, a partir do versículo 31. O grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de glória. Vamos compreender a primeira parte. As pessoas conheceram Jesus como humano. Inclusive, as representações que a gente vê é de um Cristo moribundo crucificado. Embora o Apocalipse nos mostre já o Cristo ressuscitado, glorificado. Por isso que esse versículo diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade. Para início de conversa, Jesus voltará, se apresentará agora, não da maneira em que os povos conheceram, mas em glória, em poder, em resplendor. Versículo 32. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Aqui fala da sua autoridade, do seu poder como regente, como rei. E ele separará, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Aqui tem uma parábola, uma comparação. Bodes e ovelhas são usados metaforicamente. Se você pesquisar a diferença desses animais, algumas traduções dizem cabritos, outras dizem bodes. Há uma diferença muito grande, porque a ovelha, ela vive em rebanho, ela tende a ser obediente, dócil, seguir o pastor, com algumas exceções, claro, que cada animal tem a sua personalidade, e isso é importante lembrar. Mas há uma diferença muito grande do bode para a ovelha. O bode é mais independente, ele é mais teimoso, mais briguento, e ele tende a seguir o seu próprio instinto, enquanto a ovelha tende a seguir o seu pastor. E se você pesquisar sobre as ovelhas, perceberá que elas precisam do pastor. Caso contrário, elas podem se perder com facilidade, se machucar com facilidade, ser tragadas por lobos ou até por ladrões. E a sua própria lã também precisa ser tosada. Então, ela precisa de um pastor, sim. Bem, Jesus inicia então falando sobre a separação dos bodes e das ovelhas. 33. Porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes ou cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Perceba que aqui tem algo muito interessante para os fiéis, o que nós pregamos no cristianismo. Nós vivemos o reino, mas na eternidade nós herdaremos o reino. Hoje nós vivemos e pregamos. 35. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestistes, estava enfermo, me visitastes, estava preso e fostes verdes. Fostes ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que vimos com fome e te demos de comer, ou te demos de beber, ou te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Versículo 40. O rei respondendo lhes dirá: em verdade afirmo que sempre que o fizesse a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Uma das características do evangelho, do cristianismo, é o amor ao próximo. Não é preciso implorar, não é preciso pedir. Essa é uma característica de um ajudar o outro.
Aqui fala tanto da ajuda espiritual, quanto da ajuda física, da ajuda financeira. De nada adianta dizer que ama a Deus se vê alguém passando fome e não ajuda estas pessoas. De nada adianta dizer que ama a Deus se vê alguém com frio e não se importa em ajudar esta pessoa. Lembrando que nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus, havia muitos enfermos, havia muitos pobres, as pessoas enfrentavam dificuldades muito maiores do que as nossas. Mas na nossa época também existem pessoas que ainda enfrentam essas situações. E a gente precisa, de alguma maneira, ajudar. Ajudar não é algo esplêndido, é algo natural. Também é bom frisar aqui a diferença entre caridade e vaidade. Tem muita gente que critica a igreja dizendo que a igreja não faz nada. A igreja faz sim. Detalhe, nós não precisamos de dar 1 quilo de alimento para uma pessoa e expor essa pessoa em rede social. Tudo que nós fazemos é no silêncio, é com discrição. O objetivo é ajudar sem aparecer. E perceba, esse texto deixa muito claro que o nosso Pai Celestial, o nosso Senhor, ele sabe exatamente quem tem um coração bondoso e quem não tem. Deixe-me abrir um parênteses aqui. Já recebi lição de moral de pessoas que achavam que eu não estava fazendo ou que eu não estava trabalhando em áreas em que eu vinha trabalhando há muito tempo. Fecha parênteses. Eu não declarei a verdade para essa pessoa. Por quê? Não há necessidade. Não há necessidade de expor. Os pobres já estão carentes e necessitados. Já passam pelo constrangimento da falta, muitas vezes, de coisas básicas. Nós não precisamos expor essas pessoas, mas devemos amá-las e cuidá-las. Perceba que o reino de Deus, ele é favorável. É um ajudando o outro, é um cuidando do outro. 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui também já tem um detalhe que a gente percebe que há sim a condenação para o diabo, seus anjos, aqueles que os seguiram, e para aqueles humanos também que conscientemente seguiram o diabo, a besta, o dragão, enfim, a Bíblia fala a respeito dele usando muitos nomes. Porque tive fome, não me desse de comer, não me desse de beber, sendo forasteiro, não me hospedasse, não me vestisse quando estive nu, quando estive enfermo, preso, não foi me ver. Eles perguntarão: Senhor, quando que aconteceu tudo isso? 45. Então lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que deixasse de fazer um desses pequeninos, a mim deixastes de fazer. E irão esses para o fogo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Você percebe que a força motriz é o amor? Não é somente a mensagem que nós carregamos de salvação, de paz, de amor, de arrependimento. São frutos, são obras. Lá perto da tua casa, tem uma família que você conhece, que tem crianças, que é necessitada. Ajuda essa família. Muitas vezes, os adultos da casa não merecem esta ajuda. Mas você tem que lembrar que filhos, que crianças, não são culpados pela decisão dos adultos. E eles não devem pagar pelo que não fizeram. São inocentes que estão nesta vida. Quando uma pessoa está presa, ela está muito carente da atenção. Por isso que tem algo interessante na igreja, que fazem culto nos presídios, fazem visitas nos hospitais. Essa é uma prática que a igreja não pode perder.
Também essa prática não deve ser no automático, só por mero formalismo. Ela deve ser fundamentada, baseada e sim sempre motivada pelo amor. Você percebe que independente de etnia, independente de raça, independente de posição social, todos nós temos carências, temos necessidades? E eu percebo, falando agora da minha jornada, das pessoas que Deus colocou na minha vida para me ajudar, para me abençoar. Pessoas que vocês nunca saberão quem são, mas Deus sabe, Deus conhece e Deus as recompensa. A Bíblia diz que quem dá ao pobre empresta ao Senhor. Olha que interessante. O Senhor irá devolver para você. Eu acho interessante que todos os mendigos que passaram na minha porta receberam ou um prato de alimento, coberta, blusa, o que eu tinha, eu doei. E chegou uma época que eu ganhei tanto, mas tanto, e tantas cobertas novas, eu fiquei olhando para aquilo e pensando, meu Deus, por que tanto? E eu me lembrei das pessoas que passaram pela minha porta, pela minha vida, pelas minhas mãos. Se você não puder fazer nada por alguém, então apenas ore por essa pessoa. Mas eu acredito que sim. Nós podemos compartilhar algo com alguém necessitado e carente. Vamos voltar à parábola no versículo 32? Todas as nações serão reunidas em sua presença. Não terá escape. Não terá um maior ou um menor. Todos estarão reunidos. E ele separará uns dos outros. Deus conhece exatamente os que são bons. Aqui fala tanto do governo quanto das atitudes pessoais. Pratique o bem. Tudo aquilo que eu fiz para as pessoas. A vida foi passando e eu fui recebendo. Outro detalhe, eu sempre dei muito calçado, sempre dei muita roupa. E é impressionante que eu sempre tive em abundância. Nunca irá faltar. Não feche os teus olhos para o necessitado. Principalmente também na questão, o frio, a questão da alimentação. Não sei se você já passou por isso, todo mundo passou, mas se você lembra. Um dia em que você estava com muito, muito, muito frio. De repente você chega na casa de alguém, alguém te dá uma blusa, te dá um chá, um café, um alimento. Gente, a sensação é maravilhosa. De saciar a fome, a sede e de se aquecer. É interessante que a gente precisa receber esse calor, esse amor e esse carinho das pessoas. Marque a vida de quem passa pela tua vida com bondade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.